Muito bem, pessoal. Estamos de volta, então, para nossa aula número 14, né? Aula 14 do curso de Mecânica. Na aula de hoje, trabalharemos, então, com as leis de Kepler e a lei da gravitação universal de Newton, tá? Muito bem, vamos lá. Partimos, então, para o material. Vamos lá. Bom, primeira coisa, a gente não podemos falar sobre as leis de Kepler, lei da gravitação, sem falar um pouco do processo histórico, né? Do estudo dos astros, tá? Bom, então, a história da observação dos corpos celestes, né, para estudos científicos aí pela humanidade, ela remonta desde os filósofos da Grécia Antiga, tá? Vários tentaram explicar o movimento dos corpos celestes, né? Sem recorrer aos mitos e à religião, tá? Que era outra forma com a qual se explicava a questão dos astros celestes, né? Então, eram dois pontos de vista. Um que recorria a mitos e visões de religião, e outros, então, que recorriam a explicações excluindo esta forma, né, de explicar, utilizando-se de mitos da religião, tá? Bom, são dos filósofos gregos as primeiras descrições, então, do nosso sistema planetário, tá? O primeiro modelo de sistema planetário, né, aceito foi o de Cláudio Ptolomeu, lá do século II depois de Cristo, né? Esse modelo, então, propõe, né, que o sistema planetário é o chamado geocêntrico, ou seja, ele estabelece que a Terra está no centro do universo. Vejam só, a Terra no centro do universo, né? E aí nós temos a figura apresentada aqui, tá? Onde você tem lá a Terra, orbitando a Terra, nós temos a Lua, né? Numa órbita mais afastada da Lua, nós temos Mercúrio orbitando a Terra, depois Vênus orbitando a Terra, depois o Sol orbitando a Terra, depois Marte, depois Júpiter, depois Saturno, né? E uma órbita externa a Saturno está a órbita das esferas das estrelas, né? É onde aquilo que os filósofos viam no céu, né? As estrelas, essas estrelas então orbitavam a Terra, né? Numa órbita afastada para além de Saturno. Muito bem. Somente no século XVI, né, ou seja, 14 séculos depois, né, 1400 anos depois, foram levantadas novas hipóteses, então, né, sobre o universo pelo astrônomo Nicolau Copérnico, né? Nicolau Copérnico viveu entre 1473 e 1543, né? Copérnico, então, estabeleceu um modelo planetário chamado heliocêntrico, né? Esse modelo estabelecia, então, o Sol como centro do universo e não mais a Terra, tá? Nessa época, os planetas conhecidos eram Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno, né? E eles descreviam órbitas circulares em torno do Sol. Tá? Então, a gente tem ali o desenho representativo do modelo heliocêntrico, né, de Copérnico. Então, o Sol, Mercúrio era o primeiro planeta orbitando o Sol, depois Vênus, a Terra orbitando o Sol, e no modelo de Copérnico já se tinha a Lua orbitando a Terra, né? A Lua orbitando a Terra e a Terra orbitando o Sol. Marte orbitando o Sol, Júpiter orbitando o Sol, Saturno orbitando o Sol. E para além de Saturno, então, a esfera imóvel das estrelas fixas, né? Porque se tinha a concepção de que as estrelas estavam fixas, né? Visto que quem orbitava o Sol era a Terra, né? Então era a Terra que estava em movimento em relação às estrelas vistas no céu noturno. Muito bem. Então veja, isto, né, o modelo heliocêntrico, tá, de Copérnico se deu lá no século XVI, ok? 1520 e pouco, 1500 e pouco, tá? Muito bem. Então, Galileu Galilei, né, que viveu entre 1564 e 1642, foi o cientista que construiu o primeiro telescópio para uso em observações astronômicas, né? E essa construção do telescópio por Galileu Galilei possibilitou ele obter fortes evidências a favor do sistema heliocêntrico de Copérnico, como, por exemplo, a descoberta dos satélites de Júpiter, né?
Com isso, Galileu Galilei publicou a obra Diálogo sobre os dois grandes sistemas do mundo, no ano de 1632. Esta obra foi condenada pela Igreja Católica, né, sendo Galileu, então, preso e julgado por heresia em 1633. Né? É o período da Inquisição. Né? Então, para evitar ser queimado vivo, Galileu Galilei se viu obrigado, então, a renegar as suas ideias, né, através de uma confissão lida em voz alta perante o Santo Conselho da Igreja. Ah, bela Igreja Católica, quanto que você nos fez de bem para o avanço da ciência nessa época, né? Ainda assim, tá? Galileu Galilei, mesmo tendo renegado, né, as ideias que ele defendia no livro, tá, dizendo que aquilo não era uma verdade, que ele estava enganado, que a igreja tinha razão, tudo direitinho, mesmo tendo feito isso perante o Santo Conselho da Igreja, ele foi condenado e obrigado a permanecer, então, em prisão domiciliar pelo resto de sua vida. Tá? Bom, Tycho Brahe, né, um outro astrônomo, tá, que antecedeu até o período ali de Galilei nas observações, foi um astrônomo que realizou uma série de observações sem o uso de aparelhos como o telescópio, tá? Sobre o sistema solar, com grande precisão em seus registros. Né? Então, a forma mais simplificada dos equipamentos que ele tinha, lunetas, coisas mais simples, né? Permitiu ele ainda uma grande quantidade de precisão de seus registros em suas várias observações. Por fim, tá? Coube ao astrônomo Johannes Kepler, que é um discípulo e foi assistente, inclusive, de Tycho Brahe, né? Ele trabalhou junto com Tycho Brahe no sistema de observações, coisa e tal. Ele herdou os registros do seu mestre e depois de muito trabalho, então ele enunciou as 3 leis que descrevem o modelo planetário, né? Essas 3 leis são conhecidas, então, como leis de Kepler, tá? Muito bem. E aí, o modelo que a gente tem hoje, tá, vigente, é esse que vocês veem nesta figura, né? Que é, então, o Sol como o centro do nosso sistema solar, simplesmente, não o centro do universo, né? Ele é o centro do sistema solar, tá? E orbitando o Sol, então, nós temos os planetas, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Lua orbitando a Terra, Marte, Júpiter, um anel de asteroides, né, entre Marte e Júpiter, tá? E depois Saturno, Urano, Netuno e Plutão, né? Plutão já nem, hoje em dia, Plutão não é mais considerado um planeta, ele é um planeta anão, tá? Ele foi rebaixado na escala de planeta, né? E hoje ele constitui o que se define como um planeta anão, tá? Muito bem. Vamos então às leis de Kepler. A primeira lei de Kepler, ou chamada também lei das órbitas, né? Ela diz o seguinte: os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol. Não é uma circunferência, é uma elipse, tá? E o Sol ocupa um dos focos da elipse descrita, né? Toda elipse tem 2 focos. Na questão do movimento planetário, o Sol está no foco, em um dos focos desta elipse, tá? E aí nós temos a figura ali representada, né? Então, nós temos o Sol, que está ali posicionado no foco 1, o centro da elipse está marcado ali na figura, e nós temos do outro, na outra extremidade, então, o foco 2, tá? Quando o planeta, que está na órbita elíptica, quando o planeta chega no ponto mais próximo do Sol, esse ponto mais próximo do Sol é o que a gente chama de periélio. E quando ele chega lá no ponto mais afastado do Sol, esse ponto é chamado de afélio. Ah, professor, eu vou confundir isso. Dica para vocês, né? Periélio é de perto. Grava isso, periélio, perto do Sol. Afélio, afastado do Sol. Então, o afélio é quando o planeta está no ponto mais afastado em sua trajetória do Sol. E o periélio é quando o planeta está no ponto mais perto, né, do Sol em sua trajetória. Ok? Vamos adiante. Tá? Então, aqui para ilustrar também, nós temos ali, ó,
a descrição, então, do movimento elíptico da Terra, né, em torno do Sol, tá? Onde o afélio, que é o ponto onde a Terra está mais próxima do Sol, ele acontece no dia 4 de julho, e a Terra fica a aproximadamente 152 milhões de quilômetros do Sol, tá? Então, afélio, quando a Terra está mais afastada ali do Sol, e o periélio, quando a Terra está mais perto do Sol, acontece no dia 2 de janeiro, onde a Terra, então, está em torno de 147 milhões de quilômetros. Vejam que a distância entre o periélio e o afélio é de apenas 5 milhões de quilômetros, né? 5 milhões em 150 milhões de quilômetros é um percentual muito pequeno. Então, essa órbita elíptica da Terra em torno do Sol, ela é quase uma circunferência, né? A elipse a questão da distância da elipse é muito pequena. Ela é quase uma circunferência, tá? E aí, o que acontece? Lá no dia 4 de julho, veja que perto do 4 de julho nós temos o solstício de inverno no hemisfério sul, né? Que aconteceu há alguns dias atrás. O 21 de junho é o dia em que inicia, então, o inverno no hemisfério sul, né? É a noite mais longa no hemisfério sul. Consequentemente, o dia mais longo no hemisfério norte, tá? Lá no periélio, próximo do periélio 2 de janeiro, lá no dia 21 de dezembro, acontece o solstício de verão no hemisfério sul. Quando nós temos, então, lá no dia 21 de dezembro, o dia mais longo do ano, né, no hemisfério sul, e a noite mais longa do ano no hemisfério norte, tá? Agora, uma coisa, gente, que os alunos costumam confundir, tá? Costumam confundir, que é, o afélio é quando a Terra está afastada, o periélio é quando a Terra está perto. Então, quando a Terra está perto do Sol, é verão. E quando a Terra está afastada do Sol, é inverno. Não tem nada a ver. Porque quando a Terra está no afélio, afastada do Sol, tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul, ela está afastada do Sol. Então, teria que ser inverno para ambos os hemisférios. E isso não acontece. A questão das estações do ano se dá pela incidência de radiação solar, que é diferente entre um hemisfério e outro. E o motivo pelo qual a incidência de radiação solar é diferente entre um hemisfério e outro não se dá pelo periélio ou pelo afélio, não se dá pela diferença de distância da Terra estar perto ou longe do Sol, se dá pela inclinação do eixo de rotação da Terra, né, em relação ao movimento de translação em torno do Sol. A Terra tem um eixo de rotação que fica inclinado em torno de 28 graus. Tá? Então, é esta inclinação da Terra que define as estações do ano, né, como por exemplo, inverno agora para nós no hemisfério sul, nesta época do ano, mês de finalzinho de julho, início de agosto, ainda estamos no inverno, e verão no hemisfério norte. Tá? É a inclinação do eixo da Terra nessa rotação que ele faz durante o movimento de translação. Tá? Se fosse por questão de ser perto ou ser longe, é perto para ambos os hemisférios, então seria sempre verão ou sempre inverno para todos, e não é isso que acontece. Então, cuidado para não confundir isso, tá? A estação do ano se dá em função da inclinação do eixo de rotação da Terra. Muito bem, vamos adiante. Segunda lei de Kepler, né? Ou também chamada lei das áreas, tá? O que diz a segunda lei de Kepler? O segmento imaginário que une o centro do Sol, tá, e o centro do planeta varre áreas proporcionais aos intervalos de tempo nos percursos. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, quando o planeta está passando lá pelo periélio, que está perto do Sol, tá? A área que ele vai varrer é uma área menor. Então, a área varrida lá no periélio faz com que a velocidade dele tenha que ser maior. Tá? Então, ele vai ter uma abertura, como mostra a figura ali, ó, uma abertura, um ângulo de abertura maior. Aquela área A1 leva um tempo ΔT1. Tá? A abertura é maior, mas como a distância até o Sol é menor, a área A1 é exatamente igual à área 2. Veja que na área 2, a abertura,
né, o ângulo de abertura é bem menor, tá? E se o ângulo de abertura ali é menor, o tempo que a Terra leva para percorrer esse ângulo de abertura menor não será menor, será igual, tá? Por quê? Porque apesar do cone ser mais comprido na área 2 do que na área 1, a área 1 e a área 2 são iguais. Então, para áreas iguais, o planeta leva tempos iguais, né? Para varrer uma área, percorrer uma área igual, o tempo é igual, certo? Bom, isso tem consequências, né? Então, ali, ó, a segunda lei de Kepler pode ser escrita por uma equação. Lá, ó, A é igual a K vezes ΔT. Quem é o A? O A é a área varrida pelo planeta, né, ao longo da sua trajetória. O K é uma constante. O ΔT é o tempo necessário, o intervalo de tempo necessário para varrer esta área A, tá? Então, o que acontece ali, ó? A velocidade com que os planetas orbitam o Sol não é constante. Ela é maior no periélio. Então, quando o planeta está perto, né, do Sol, a velocidade com que ele transita perto do Sol é maior do que a velocidade com que ele transita longe do Sol, tá? Então, perto do Sol, a Terra tem uma velocidade de aproximadamente 30,2 quilômetros a cada segundo, tá? E lá, quando ele está no afélio, afastado do Sol, tá, a velocidade de trânsito da Terra é em torno de 29,3 km por segundo. É quase 1 km por segundo menor, certo? Então, esta é a velocidade com que todos nós viajamos, tá, gente? Nós somos passageiros, né, desta nave chamada Terra, tá? E viajamos a esta velocidade em torno do Sol, a 30,2 km a cada segundo, quando a Terra está no afélio, né? No periélio, e 29,3 km por segundo quando a Terra está no afélio, tá? Muito bem. Terceira lei de Kepler ou lei dos períodos. O que diz então a terceira lei de Kepler ou lei dos períodos? O quadrado do período de revolução de cada planeta é proporcional ao cubo do raio médio da respectiva órbita, né? O que é o período? O período é o tempo necessário para o planeta orbitar, né, completar uma órbita inteira, né? Então, é aquilo que a gente chama de ano terrestre, né? Um ano terrestre é uma revolução da Terra em torno do Sol, tá? Então, o quadrado deste período é proporcional ao cubo do raio médio, né, da respectiva órbita. Bom, a questão é, o que é o raio médio da órbita? Olha o que diz ali a figura, ó. O periélio, o Sol, o ponto que é o raio médio, que seria a distância média entre o periélio e o afélio, tá? O raio médio da órbita é o ponto médio entre o periélio e o afélio. Como é que a gente chega a este valor de raio médio da órbita? Tá? Então, ali, ó, o raio médio de uma órbita vai equivaler a metade da distância entre o afélio e o periélio. Então, eu somo o raio do afélio mais o raio do periélio, tá? E divido por 2. Isso me dá o valor do raio médio, certo? Muito bem, a gente pode escrever a terceira lei de Kepler também por uma equação. Tá lá, ó, T maiúsculo, T é o período, tá? Então, o período ao quadrado é igual a uma constante K vezes o raio ao cubo, né? O cubo do raio, tá? Bom, isso tem uma consequência, que é o quê? Quanto mais distante do Sol for a órbita de um planeta, maior será o período de translação desse planeta, né? Isso é uma coisa óbvia. Parece óbvio para nós, parece óbvio, porque Mercúrio está pertinho do Sol. O tempo de órbita do Mercúrio em torno do Sol, o ano do Mercúrio é menor que o ano da Terra. Quanto mais vai afastando os planetas, maior é o tempo necessário para esse planeta circular o Sol, ou seja, maior é o ano comparado ao nosso terrestre. Então, vamos olhar uma tabela aqui e comparar isso, tá? Olha o que a gente tem ali, ó. Pega o primeiro planeta mais próximo do Sol, Mercúrio. O raio médio da órbita de Mercúrio em unidades astronômicas, né? A unidade astronômica é uma medida de distância padrão. O raio
que é uma unidade astronômica? É a distância média, né, o raio médio da Terra até o Sol. Então, uma unidade astronômica é essa distância que separa a Terra até o Sol, que é o raio médio. Não é o raio do afélio, não é a distância no afélio, não é a distância no periélio. Tá? É o raio médio. Tá? Então, uma unidade astronômica é a distância da Terra até o Sol, nesse raio médio. Tá? Bom, qual é o período de revolução em anos? Mercúrio leva 0,241 anos, né? 24,1% de um ano terrestre para dar a volta em torno do Sol. Tá? Então, enquanto Mercúrio dá 4 voltas e sobra um pouquinho, a Terra dá só uma volta. Tá? Se a gente pegar o 0,387 elevar ao quadrado, vai dar 0,058. Se a gente pegar o 0,241 elevar... Perdão, eu fiz o contrário, desculpa. Se a gente pegar o 0,387 elevar ao cubo, vai dar 0,058. Se a gente pegar o 0,241 e elevar ao quadrado, vai dar 0,058. Que é aquilo que a terceira lei de Kepler diz, né? O quadrado do período é igual, é proporcional, né? Tem uma constante ali de proporcionalidade, ela é proporcional ao cubo do raio. Terra, o raio da órbita de Terra em unidades astronômicas é 1, o período de revolução da Terra é 1 ano. A gente vai comparar todas as grandezas em função do tempo terrestre, que é o tempo que a gente vive. Tá? Se pegarmos Marte, né, que é o primeiro planeta afastado da Terra em relação ao Sol, então, o raio médio da órbita de Marte é 1,5. Tá? Então, Marte está 50% mais afastado do Sol, né, do que a Terra. Então, é uma distância da Terra mais 50%. O período de revolução de Marte é de 1,88, ou seja, Marte demora 88% a mais do que a Terra para completar uma revolução em torno do Sol. Então, o ano de Marte é 88% maior do que o ano terrestre. Tá? E se a gente pegar e jogar isso ali, né, fazer o tempo elevado ao quadrado e o raio elevado ao cubo, essas grandezas vão ser sempre iguais. Bom, observação importante. As 3 leis de Kepler, gente, elas não valem apenas para os movimentos dos planetas em torno do Sol, mas sim para qualquer corpo que gravite em torno de outro, cuja massa seja bem maior. Tá? Então, a gente tem outros sistemas solares no universo. Tem outras estrelas, como o Sol, e em torno dessas estrelas, outros planetas. Ou seja, a gente tem outros sistemas solares no universo. Inúmeros, inúmeros e inúmeros. E essas leis de Kepler valem para quaisquer desses sistemas solares no universo. Tá? E também funciona para o caso dos satélites artificiais, né, que orbitam, por exemplo, a Terra. Nós temos em torno da Terra inúmeros satélites artificiais orbitando a Terra. E as leis de Kepler valem também para esses satélites. Tá? E vale também para o nosso satélite natural. Né? A lei de Kepler vale também para a Lua. Muito bem. Então, vamos lá. Exemplo 1. Temos ali, então, 2 satélites de um planeta têm períodos de revolução de 32 dias e de 250 dias, respectivamente. Né? Então, satélite 1, 32 dias, satélite 2, 256 dias. Tá? Se o raio da órbita do primeiro satélite vale 1 unidade, então qual é o raio da órbita do segundo satélite? Tá? Então, tá lá, ó, dados. Tempo 1, né, o período do satélite 1, 32 dias, o período do satélite 2, 256 dias, o raio do satélite 1 é 1 unidade, o raio do satélite 2 não sabemos. Como vamos resolver isso? A gente vai montar a equação do período para o satélite 1. Então, o período do satélite 1 elevado ao quadrado é igual a K vezes o raio do satélite 1 elevado ao cubo. Então, o período do satélite 1 é 32 dias, 32 elevado ao quadrado, é igual a K, não sabemos o valor de K, é uma constante, vezes o 1, que é a distância, né, o raio, 1 elevado ao cubo. Bom, 32 elevado ao quadrado é 1024. 1 elevado ao cubo é 1. 1 está multiplicando o K, vai passar dividindo. Então, o K vai ser 1024 dividido por 1. E esse é o dado para o satélite 1. O que a gente vai fazer? Montar a mesma equação para o satélite 2. Tá? Então,
o período do satélite 2 elevado ao quadrado é igual a constante k vezes o raio, né, do satélite 2 elevado ao cubo. Então, o período do satélite 2, o problema deu 256 dias, 256 elevado ao quadrado, será igual a k vezes o raio, né, do satélite 2, que nós não sabemos, elevado ao cubo. Este raio ao cubo do satélite 2 está multiplicando o k, vai passar dividindo. 256 elevado ao quadrado é 65.636. Isso ficará dividido pelo raio do satélite 2 ao cubo é igual a k. Vejam, k é uma constante. Então, o k para o satélite 1 tem que ser igual ao k do satélite 2. Se não for igual, não é uma constante. Tá? Em sendo uma constante, o k do 1 é igual ao k do 2. Então, o que a gente vai fazer? Se o k do 1 é igual ao k do 2, a gente vai igualar aqueles k ali, ó, né? Então, vai ficar como isso? Vai ficar o k do 1 é igual ao k do 2. Então, 1024 dividido por 1 será igual a 65.536 dividido pelo raio 2 elevado ao cubo. Como é que a gente resolve isso? Bom, multiplica cruzado. Então, vai ficar 1024 vezes o raio 2 elevado ao cubo igual a 65.536 vezes 1, que é 65.536, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Vai pegar o 1024, que está multiplicando o raio 2 elevado ao cubo, vai estar multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar o raio do satélite 2 elevado ao cubo é igual a 65.536 dividido por 1024. Quando a gente arma a conta e faz a divisão de 65.536 por 1024, o resultado dessa divisão será 64. Então, o raio do satélite 2 elevado ao cubo é igual a 64. Como o raio está elevado ao cubo, e eu quero saber o valor do raio, eu vou extrair a raiz cúbica. Né? Então, o raio 2 será igual a raiz cúbica de 64. Ai, meu Deus, professor, raiz cúbica de 64, como é que eu faço isso? Bom, assim como você faz uma raiz quadrada. A gente vai fazer o quê? Vai fazer a fatoração. Vai pegar o 64 e vai fatorar ele, né, em função dos números primos, começando sempre pelo menor possível. Então, 64 vai dividir por 2, vai dar 32. Dividir por 2 dá 16. Dividir por 2 dá 8. Dividir por 2 dá 4. Dividir por 2 dá 2. Dividir por 2 dá 1. E aí, esses fatores, né, essa fatoração em números primos que você fez ali, ó, 2, 2, 2, 2, 2, 2, você vai agrupar esses fatores primos, né, vai agrupar eles de 3 em 3, já que a raiz era cúbica. Então, você agrupa de 3 em 3, a raiz cúbica de 64 vai ficar, então, como sendo o quê? A raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3, né? Esse 2 na 3 vezes 2 na 3 é igual a 2, né, na 6, certo? Muito bem. Por que o professor agrupa de 3 em 3? Porque a raiz é cúbica. Você agrupa de 3 em 3 para poder cortar a potência do termo com a raiz e tirar da raiz o número inteiro. Então, como é que fica aquela raiz cúbica de 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao cubo? Fica como? Sai o 2 da raiz, corta a potência do 2 e a raiz, né, o índice da raiz, corta, o 2 sai inteiro. Sai o primeiro 2, sai o segundo 2. Então, o raio 2 será 2 vezes 2. E 2 vezes 2 é igual a quanto? 4 unidades. Então, para o período ter aumentado de 32 para 256, significa que o raio da órbita do segundo satélite aumentou de 1 unidade para 4 unidades. Tá? Então, o raio é 4 vezes maior. Se nós pegarmos 32 e multiplicarmos por 4, chegaremos a 256, certo? Eu montei toda essa conta para mostrar que a lei funciona, né? E que vocês precisam ter minimamente o conhecimento de matemática básica para trabalhar com fatoração, coisa e tal. Porque os números podem nem sempre vir assim tão bonitinhos como esse aqui, tá? Aqui veio bem tranquilo de resolver. Eu escolhi números bem tranquilos para vocês resolverem, tá? Muito bem. Vamos à lei da gravitação universal. Não? Então, ao analisar as leis de Kepler, ele, né,
o mago da matemática, o cara da física. Newton, então, fez o quê? Notou que a velocidade dos planetas varia ao longo da órbita em módulo e em direção. Devido ao quê? O que vai fazer com que a velocidade dos planetas varie em sua órbita em módulo e direção? Uma força, né? É o cara da força, o Newton. Assim, Newton concluiu, então, que os planetas e o Sol interagem à distância, né? Com forças chamadas gravitacionais, né? Muito bem. E aí ele fez uma enunciação, então, da lei da gravitação universal. Ele disse que dois pontos materiais atraem-se com forças cujas intensidades são diretamente proporcionais às suas massas e inversamente proporcionais ao quadrado da distância que os separa. Olha que enunciação bonita, né? Traduzindo esse texto todo, né, para uma equação na linguagem matemática, né, esta lei fica como? Fica desta forma. F é igual a G maiúsculo, que multiplica M maiúsculo vezes M minúsculo, dividido por R ao quadrado. Tá? Quem é quem nessa equação, gente? Vamos lá. Nessa expressão aí, o G é a constante de gravitação universal. Tá? O G é a constante de gravitação universal e ela vale 6,67 vezes 10 na menos 11 unidades do Sistema Internacional. Tá? Nós não vamos aqui, no nosso estudo, trabalhar com este valor numérico, porque ele nos causaria uma certa quantidade de trabalho exorbitante, ainda mais se nós não pudermos usar de calculadora. Tá? Mas a gente vai ver aí no exemplo como trabalhar o modelo que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar na ideia de proporção. Então, a gente não vai precisar usar o valor do G. Eu coloco aqui para ficar registrado o valor do G. Tá? Essa constante G, a constante de gravitação universal, ela é muito pequena, gente. Olha, a potência dela é 10 na menos 11. Aquela vírgula ali no 6 passaria para a esquerda 11 vezes, então ficaria 0,0000000000667. É um número muito, muito pequenininho. Tá? Ou seja, a força F só terá intensidade apreciável se ao menos uma das massas for muito elevada, como, por exemplo, a massa de um planeta. Vejam que esta força de atração gravitacional, com essa equação, a gente pode determinar a força com que a Terra nos atrai. Se nós usarmos o valor da constante de gravitação universal, a massa da Terra, a massa do nosso corpo, a distância que separa nós, né, da superfície terrestre, a gente vai chegar ao valor da força com que a Terra nos puxa. Claro que a gente trabalha essa equação aqui de uma maneira muito mais fácil, né? Que a gente já trabalhou, inclusive, que é a equação da força-peso. Essa equação aqui, para nós na superfície da Terra, ela se transforma na equação da força-peso, certo? Mas, obviamente, que não é a equação da força-peso que vai determinar a força de atração gravitacional entre o Sol e a Terra, por exemplo. Quem vai determinar a força de atração gravitacional entre o Sol e a Terra é esta equação aqui, descrita por Newton. Tá? Muito bem. Vamos lá. Exemplo 2. Olha o que diz ali o exemplo 2. Seja F a intensidade da força de atração do Sol sobre um determinado planeta. Né? Qual é a força de atração do Sol em um determinado planeta? É F. Se a massa do Sol, por sabe-se lá que motivo, se tornasse 3 vezes maior e a massa do planeta se tornasse 5 vezes maior e a distância entre o planeta e o Sol fosse reduzida à metade, qual seria a nova intensidade da força de atração do Sol sobre este planeta? Veja, esse problema ele vai trabalhar com a ideia de proporção, porque a força inicial foi dada. A força inicial é F. Eu quero saber qual é a nova proporção da força F. Vai ser tantas vezes maior, vai ser tantas vezes menor, se acontecer aquilo tudo ali. O Sol se tornar 5 vezes maior a sua massa, né? Ou então o planeta também reduzir ali a distância à metade e o planeta 5 vezes maior. Tá? Então, como a gente vai resolver isso? Vamos lá. Observe que, inicialmente, o exercício não fornece a massa dos corpos envolvidos e nem a distância R que os separa inicialmente.
Assim, o que a gente vai fazer? A gente vai atribuir valores a essas variáveis. A gente vai dizer, eu escolhi os valores iniciais. Vocês podem escolher os valores que vocês quiserem, tá? Então, inicialmente, eu vou dizer que a massa do Sol vale 5. A massa do planeta, obviamente, o planeta tem que ser menor que o Sol, porque é o planeta que orbita o Sol, tá, gente? Então, esse é o único cuidado que tem que tomar. A massa do Sol, para mim, ela vale 5 unidades. A massa do planeta vale 1 unidade, tá? O raio, né, médio aí que separa este planeta do Sol, para mim, vale 2. E a constante de gravitação universal, eu vou dizer sempre que vale 1 para facilitar a minha vida, tá? O que vai acontecer? Inicialmente, a gente tem, então, a força inicial. A força inicial, a gente escreve a equação da gravitação universal. G, M maiúsculo vezes M minúsculo, dividido por R ao quadrado. Substitui os dados que eu inicialmente atribuí para o Sol e para o planeta. Então, vou ter G igual a 1, a massa do Sol é 5, a massa do planeta é 1. A distância que separa eles é 2. Agora, resolve essa matemática aí. 5 vezes 1 vai dar 5, né? 2 ao quadrado dá 4. 1 vezes 5 vai dar 5, dividido por 4 é igual a 1,25. Esta é a força inicial, 1,25. Então, aquela força F vale 1,25. Vamos para os valores agora aplicados no enunciado, né? Os valores do enunciado. O que vai acontecer com os valores do enunciado? A nova massa do Sol vai ser o quê? 3 vezes maior. Então, se eu disse que a massa do Sol inicial ela era 5, a nova massa do Sol vai ser 3 vezes 5, então vai ser 15. A massa do planeta aconteceu o quê? O enunciado disse que a massa do planeta seria 5 vezes maior. Se eu disse que a massa do planeta era 1, 5 vezes 1, então a nova massa do planeta passa a ser 5. Tá? A distância, o que vai acontecer com a distância? A distância vai ser reduzida à metade. Então, se a distância inicial era 2, reduzido pela metade, metade de 2 é 1, 1 elevado ao quadrado. Bom, 15 vezes 5 dá 75, 1 ao quadrado dá 1, 75 dividido por 1 vai dar 75. Então, a força final é 75 unidades. A força inicial foi 1,5, né? Bom, mas a força inicial F vale 1,5. A força F inicial que o problema deu vale 1,25. A força final de número 75 vai valer quantos F, então? Como é que a gente vai chegar a isso? Para determinar o valor da nova força F, nós devemos fazer o quê? O valor final dividido pelo inicial. Portanto, 75 dividido por 1,25. Quando a gente divide o valor final pelo valor inicial, 75 por 1,25, chegamos ao valor de 60. Ou seja, a força inicial F, depois dessas mudanças nas massas de distância, ela passa a ser 60 vezes maior. 60 vezes o valor de F. Certo? E com isso a gente finaliza, então, este exemplo 2. E finalizamos, então, o conteúdo desta aula. Tá? Bom, para finalizar a aula, nós vamos ter aquele esquema de sempre, tem ali os exercícios para vocês resolverem, tem o gabarito, né? O nosso atendimento na sexta-feira de manhã, como sempre, no nosso mesmo bate-canal e mesmo bate-horário, tá? E aí, estarei lá para tirar as dúvidas de quem possa ter dúvidas na resolução aí dos exercícios. Beleza, gente? Cuidado, tá? Esse conteúdo pode parecer complicado. O que precisa é trabalhar os exercícios de acordo com os modelos propostos nos exemplos. Beleza, gente? Tudo de bom, então. Ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula. Valeu, abração. Tudo de bom. Cuidem-se. Saúde!